Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana Ferreira e estou aqui hoje para dar uma aula de filosofia. Para essa aula de hoje, nós utilizaremos a apostila da página 12 até a página 15. Vamos lá? Vamos brincar? Anteriormente, estudamos que as regras podem ser úteis em diferentes situações de convivência, como na família ou na escola. Além disso, as regras ajudam na organização das mais diversas atividades realizadas pelas pessoas. Por exemplo, para participar de um jogo, é preciso respeitar algumas regras. Somente assim, os jogadores conseguem alcançar os objetivos necessários para vencer. Lá no material de apoio, há alguns cartões com as palavras permitido e proibido. Conforme as orientações, destaque os cartões e, com os colegas, crie um jogo com esses cartões, considerando que o objetivo é conquistar 3 deles com a palavra permitido. E, para que esse objetivo seja alcançado, vocês devem criar regras. Atenção! O vencedor será aquele que alcançar o objetivo primeiro. Bom, pessoal, então vocês têm um joguinho aí e vocês podem estar realizando com os familiares de vocês, tá bom? Logo abaixo eu tenho aí, conectando com. Conforme explicado, as regras e as leis podem ser muito úteis para as pessoas e por isso devem ser respeitadas. Esse cumprimento é cobrado por aqueles que têm alguma autoridade sobre os demais, como os pais, os professores e os governantes. Por outro lado, no próximo texto, você poderá conhecer o exemplo de um rei que criava leis absurdas por causa da vontade que tinha de mandar em tudo e em todos. Então, nós temos um textinho aí, O Reizinho Mandão. Eu vou contar para vocês uma história que o meu avô sempre contava. Ele dizia que esta história aconteceu há muitos e muitos anos num lugar muito longe daqui. Neste lugar tinha um rei, daqueles que tem nas histórias, de barba branca batendo no peito, da capa vermelha batendo no pé. E tudo o que ele fazia era para o bem do povo. Vai que esse rei morreu porque era muito velhinho, e o príncipe, filho do rei, virou rei daquele lugar. O príncipe era um sujeitinho muito mal educado, mimado, desses que as mães deles fazem todas as vontades e eles ficam pensando que são os donos do mundo. A diversão do reizinho era fazer leis e mais leis, e as leis que ele fazia eram as mais absurdas do mundo. Os conselheiros do rei ficavam desesperados, tentavam dar conselhos a ele, que afinal é para isso que os conselheiros existem. Eles explicavam que um rei tem de fazer leis importantes para tornar o povo mais feliz. Mas o reizinho não queria saber de nada. Era só um conselheiro qualquer abrir a boca para dar um conselho e ele ficava vermelhinho de raiva. Batia o pé no chão e gritava de maus modos: "Eu é que sou o rei, eu é que mando." Coitado desse povo, né? Aí nós temos na próxima página algumas questões. Eu não vou enviar as respostas porque todas essas questões têm resposta pessoal, tá bom? Letra A. Qual é a sua opinião sobre como o reizinho tratava os conselheiros do reino? Explique sua resposta. Bom, de acordo com o que nós lemos lá, ele era um reizinho bem mimado, não é mesmo? Então, caprichem aí na resposta. Letra B. Sugira algumas regras que o reizinho deveria seguir para conviver melhor com as outras pessoas do reino. Então, vocês vão sugerir aí algumas regras que, se o reizinho seguisse, tornaria aí a convivência um pouco melhor, certo? Letra C. Em sua opinião, o reizinho pensava antes de agir para saber se a atitude dele era certa ou errada?
Justifique sua resposta. Será que ele pensava antes de tomar aquelas atitudes? Letra D. Quando alguém estabelece regras e leis para outros indivíduos seguirem, essa pessoa deve levar em conta apenas a própria vontade? Explique sua resposta. Será que quando as pessoas criam leis, elas devem seguir as suas vontades ou o bem geral de todo o povo? O que vocês acham? Letra E. De acordo com o texto, os conselheiros diziam que um rei deve fazer leis importantes para tornar o povo mais feliz. Você acredita que regras e leis podem contribuir para a felicidade das pessoas? Por quê? Bom, durante todo esse capítulo nós estamos falando sobre regras, sobre leis. Por quê? Pois será? Até nós falamos antes, em outras aulas, como seria um mundo que eu pudesse fazer tudo o que eu quero. Bom, eu acho que as leis são extremamente importantes para o bem-estar de um povo, porque se nós não tivéssemos regras e leis, o mundo seria um grande caos, não é verdade? Então, na sua opinião, você acredita aí que essas regras e leis contribuem para a felicidade das pessoas e por quê? Na última página, nós temos aí hora de filosofar. Exercício 1. Converse com os familiares de vocês sobre essas perguntas. Então, eu tenho algumas perguntas aí. Vocês podem estar conversando com os pais ou familiares de vocês. É necessário existirem regras para tudo ou só para algumas pessoas? Então, será que as regras têm que ser para todos, para tudo, ou só para algumas coisas? Na próxima, na vida real, existem regras ou leis que você considera absurdas? Quando um indivíduo não concorda com uma regra ou lei, isso lhe dá o direito de desobedecê-la? As regras podem mudar com o tempo? Existe alguém que não precisa obedecer a nenhuma regra ou lei? Será? Você necessitaria de regras se fosse a única pessoa do mundo? O que é uma regra? E na atividade número 2, você vai registrar a sua conclusão para esta pergunta. O que é uma regra? Então, aqui é a sua opinião ou a sua conclusão depois de conversar com algumas pessoas a respeito de todas essas perguntas. O que é uma regra? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido aí as atividades de hoje. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima!